Segunda-feira, começando mais uma semana por aqui, e eu quero hoje trazer uma reflexão forte para você sobre a exaltação do Senhor, que Ele exalta realmente a fidelidade que temos nele e não a nossa aparência. Essa é a nossa palavra para o dia de hoje. Eu espero que você esteja preparada para uma semana abençoada, de vitória, na presença do Senhor, é claro, porque sem Ele nós não somos nada. Sem o Senhor, meu Pai, nada somos, nada podemos, nada conseguimos. E eu espero que você tenha essa convicção no seu coração para ter uma semana abençoada, iluminada na presença do Pai. Somente Ele tem o poder para fazer infinitamente mais. Então entregue os seus planos nas mãos dEle, confia nele e o mais Ele fará. Não da minha maneira, não da sua maneira, mas da maneira dEle, que é muito melhor que a nossa, não é mesmo? Então hoje eu quero agradecer, louvar ao Senhor por mais uma semana iniciando, por mais um momento aqui com vocês. Já estamos caminhando para o finalzinho do mês, faltam 10 dias aí para a gente fechar o mês de julho, não é mesmo? Que mês! Eu não sei você, mas para mim foi um mês de muita reflexão, ao mesmo tempo de muita entrega ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem feito coisas muito melhores por mim, por você. Você crê nisso? Então bora tomar um café? Bora refletir sobre o que temos feito, o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele tem nos dado, né? Que é a oportunidade de levantarmos mais um dia da nossa cama. O que a gente tem feito com tudo aquilo que Ele tem nos dado de possibilidades de estarmos vivos, de estarmos realmente presentes, fazendo aquilo que às vezes não é para fazer, mas o Senhor, Ele tem compaixão, Ele tem tido compaixão do seu povo, tem levantado pessoas que, por mais insignificantes que elas possam parecer para o mundo lá fora, né? Para Deus não é. Então hoje eu quero falar sobre uma passagem que está no livro de Isaías, que falam de dois líderes. Na verdade, um deles nem se achava líder, né? Ele foi levado a essa liderança, ele foi levado a esse lugar de liderança, mesmo sem ter pedido. Eu não vejo aqui a história dizendo que ele desejou esse lugar, mas sim que ele foi escolhido para estar nesse lugar. A palavra fala muito bem aqui de um homem que estava ali no seu habitat normal, fazendo somente aquilo que realmente deveria fazer, mas com qualidade, e por isso ele foi escolhido para estar onde o Senhor colocou. Então eu quero muito louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão vendo essa live, e agradecer por mais uma semana que vai se iniciando, que o Senhor possa transbordar bênçãos sem medida sobre a sua vida, e que essa palavra venha tocar o seu coração para que você realmente possa entender o poder da sabedoria de viver com frutos do Espírito Santo, com uma influência boa nessa terra. A gente não perde nada em sermos bons. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Então a palavra fala de um líder chamado Sebna, foi um grande líder ali, né? Teve tantas oportunidades. Então se você tiver a oportunidade de meditar sobre todo o capítulo 22 de Isaías, não perca essa oportunidade para você entender dois líderes completamente diferentes que tiveram oportunidades, mas um, por causa da soberba, perde o seu posto, perde o que o Senhor tinha para ele. Ele já tinha assim tudo que ele precisava, ele tinha um exército a seu favor, ele era um homem ali que tinha já recebido tudo. Aqui fala que ele tinha
muitos cavalos, muitos carros, muitos cavalos, muitas ovelhas, que ele bebia de bons vinhos, que ele comia de boas comidas. Então, carne e vinho eram coisas que não faltavam à mesa dele. E o nome dele é Sebna. Porém, Sebna foi um líder orgulhoso. E aqui eu trago um alerta, né, por essa posição que ele teve. E aí o Senhor o lança fora. Ele era um homem extremamente poderoso, extremamente influente, mas ele tinha uma influência negativa. E a liderança é sobre isso, né? Liderar a si mesmo e ter a liderança tanto positiva quanto negativa. Nem todo líder que está, né, em posições de liderança são lideranças sempre positivas. E aqui mostra uma liderança que foi pega pelo orgulho, pela corrupção e o levou à queda. E aí, que é onde a gente vai entrar, né, meditar mais forte, vem a partir do capítulo 19, que aqui eu falo um pouco, né, de Sebna, que Sebna, né, foi expulso. Então começa assim: sim, eu o expulsarei de seu cargo. O Senhor fala com Sebna. Eu removerei de sua posição, porque você estava buscando posição e não propósito. Então, a partir do momento também que a gente pega a liderança como posição, isso também traz a queda. Então, aqui fala: eu removerei de sua posição. Então, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar o seu lugar. Então, eu queria muito que você, hoje, que não sei se está numa posição de liderança aí dentro de uma empresa, o que seja, que você pensasse sobre isso, porque liderança não é posição. Liderança não é posição. Liderança é propósito. Então, muitas de nós, principalmente mulheres, temos assumido cargos como posição para poder enaltecer a pessoa e não o propósito que tem por trás disso. Então aqui fala que vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava. Até as roupas dele o Senhor o entregou a Eliaquim, e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Essa foi a promessa do Senhor, foi a entrega do Senhor para Eliaquim. E quando a gente vai mergulhando na palavra, a gente não vê que Eliaquim queria isso. Ele foi escolhido. Por quê? Porque ele estava numa posição de rendição ao Senhor. A posição que Eliaquim escolhe ali é de render-se ao Senhor. Então, naquele momento que ele começa a render cada vez mais tudo que ele tinha ao Senhor, porque aqui fala: vestirei Eliaquim com as roupas oficiais, ou seja, ele não tinha nenhuma possibilidade de estar ali naquele lugar. Ele não tinha nenhuma convicção de que ele assumiria, porque as pessoas às vezes elas já começam, né, a estar nesse lugar, a se preparar para esse lugar,
Porque quando um sai, naquela época era assim, né? Quando um rei saía, o outro logo já entrava ali no seu lugar para poder assumir essa posição. Mas aqui mostra que ele aqui nem tinha roupas, nem tinha vestes, nem tinha esse falar, né? Esse tato, não tinha nada disso. Porque o Senhor, ele aprova e ele sustenta aquele que está muito além da aparência. Como fez com Davi. Quem era Davi? Davi estava no campo quando foi escolhido. E é assim que o Senhor faz. Ele escolhe os improváveis. Só que aqui o que me chama mais atenção nessa palavra é que o Senhor fala que eu vou entregar nas mãos de Eliaquim a chave de Davi. A chave de Davi. E chave tem um significado muito forte, porque chave abre porta, fecha porta. Chave é algo que representa acesso, que representa você entrar ou deixar de entrar. A chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, foi o que o Senhor entregou nas mãos de Eliaquim. Então isso aqui para mim é algo que mexeu muito comigo, porque assim, foi a primeira vez ao longo de toda a história aqui em Isaías, no livro de Isaías, que o Senhor fala, darei a ele a chave da casa de Davi. Por que o Senhor fez isso com Eliaquim? Não fez com outros que vieram antes. Algo tinha ali. E quando a gente vai mergulhando mais na palavra, a gente enxerga que ele queria colocar nas mãos de Eliaquim o mesmo poder que ele ia dar para Jesus. Que aqui ainda não tem o nascimento de Jesus. Porque aquele que tem a chave de Davi, que abre portas, que fecha portas. Como assim? Por que esse homem foi escolhido para isso? Porque ele esteve na posição de servo. E essa é a verdadeira liderança. Quando nós estamos na posição de servir. Por isso que a partir do momento que você vai para um lugar de liderança, que você escolhe posição, as coisas já começam a dar errada. Porque não é a posição que sustenta. É o propósito do porquê que você está ali. E aqui fica claro que a posição de Sebna, que foi uma posição de soberba, que foi uma posição de querer ser mais do que o outro, o derrubou. Mas o propósito de Eliaquim de se manter firme, de se manter fiel, de saber que ele tinha um Deus acima de todos, e sendo servo, se colocando nessa posição de servo, ele se colocou numa posição menor. Quando a gente olha para o mundo, é uma posição menor. Lembra de Marta e Maria? Quem se colocou na posição de serva? Marta continuou no fazedora. Vamos fazer, tem que limpar, tem que... E Maria escolheu servir. Então, quando a gente olha para essa história de Marta e Maria, a gente fala assim, poxa, Marta estava lá trabalhando, estava lavando a louça, estava fazendo a comida, estava organizando a casa. Mas quem que o Senhor escolheu para colocar na posição? Maria. Porque Marta estava mais preocupada com o dia a dia, com os afazeres, com a roupa que ia vestir, com o que ia beber, com o que ia comer. E essa é a ansiedade que nós temos no nosso dia a dia, não é mesmo? Por isso que eu venho falando tanto da palavra liderança, porque não é sobre posição. É sobre liderar-se primeiro.
Porque quando Eliaquim escolhe seguir sendo servo do Senhor, ele estava liderando as suas emoções. Ele estava liderando o lugar que o Senhor colocou, que era o lugar de servir. Então Maria e Marta eram duas líderes. Só que cada uma escolheu liderar de uma forma. A liderança de Marta era a liderança do fazer, do sair, do acontecer, do organizar, de deixar a casa pronta. E a parte principal, ela não aproveitou, que era a presença do Senhor ali na casa. Ela estava tão preocupada com as coisas que tinham para fazer, que ela deixou passar a parte principal. E Maria não. Maria, quando viu o Senhor, ela largou tudo. Porque ela já estava nessa posição de serva do Senhor, de servir a Ele primeiro, de entregar-se para Ele primeiro. E a partir do momento que ela faz isso, o Senhor até traz para Marta essa reflexão, porque Marta ainda foi cobrar o Senhor. Senhor, o Senhor não se importa que a Maria está aí, me deixando fazer tudo sozinha? O Senhor não se importa com isso? Olha a soberba. Como assim? Eu vou ficar fazendo tudo sozinha? Como assim? Não foi? E aí o que o Senhor fala para ela? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque enquanto você está correndo, enquanto você está buscando uma posição de ser exaltada pelo que você está fazendo e não pelo que você é, Maria escolheu a melhor parte, de se deleitar aqui nos meus braços, de estar nos meus pés, de ouvir a boa palavra, de estar na minha companhia. E aqui mostra a história de dois homens. Sebna, que com a sua soberba, que com o seu ter, se esqueceu de quem ele era, porque ele não estaria ali se o Senhor não tivesse permitido. Então, quando ele conquistou o reinado dele, a posição dele, ele se esquece de quem o colocou ali. E aí deixa as coisas do mundo fazer ele se perder. Ele já tinha o cargo, mas ele preocupou-se muito mais em ter mais coisas. E é isso que a gente vem vivendo nesse mundo. Eu não estou falando aqui que você não pode ter uma casa boa, que você não pode ter um bom carro. Não, o Senhor deseja que os seus filhos tenham o melhor dessa terra. Mas o problema é quando você coloca essas coisas à frente do Senhor. Quando você coloca o ter à frente de quem você é. Que você se entrega a essas coisas e deixa o orgulho, a arrogância, a soberba sobrepassar. Aí vem a queda. Aí vem a queda. Que foi o que aconteceu com Sebna. Agora, por que o Senhor escolhe Eliaquim? Porque Eliaquim, meu servo. Serve é o quê? Quem serve? Como ele escolheu me servir, como ele escolheu estar nessa posição de servo, eu o exaltarei. Mas eu o exaltarei de uma maneira que eu nunca exaltei ninguém. Eu darei para ele vestes, eu darei para ele uma autoridade acima de todo nome. E aí você percebe o Senhor destravando um destino que aos olhos comuns estava travado. Ele revestiu Eliaquim de algo que ninguém ainda tinha acessado. E aqui você
percebe que por causa desse lugar que ele se colocou, o Senhor dá autoridade por ter escolhido o lugar de servidão. E aí mostra tudo. Imagina você, o homem ia ter a chave de Davi, o homem ia se colocar no lugar como um prego na parede, que ele ia ser resistente, que não ia se render a qualquer oferta. Olha como que Deus olha para Eliaquim de forma diferente. A família toda dependerá dele e ele honrará até o mais humilde da sua casa. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente percebe a história de duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, mas uma resolveu fazer de forma diferente do que a outra. E aí, quando o Senhor vê que Eliaquim tem uma posição muito mais de ser quem ele nasceu para ser, de continuar se entregando aos pés do Senhor, mesmo quando o Senhor o coloca ali, o Senhor dá mais para ele. O Senhor dá mais. Contudo, quando a gente vai para o verso 25, diz assim: contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei esse prego da parede. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Aí você percebe aqui uma coisa muito importante. Que o Senhor primeiro entrega a chave na mão dele, que é aquela chave que ele vai ter total poder, total autoridade. Ele vai ser aquele prego ali fincado como uma estaca na parede que ninguém vai derrubar. Ótimo. Mas quando eu quiser tirar essa estaca da parede, eu tiro. E tudo que tiver apoiado nela vai cair. Quando a gente coloca as nossas esperanças na estaca errada. Então Eliaquim começou a reinar, começou a ser esse homem com várias autoridades essas que o Senhor não tinha dado a ninguém. E aí o povo, a sua família, o povo todo começa a colocar tudo em cima dessa estaca, porque agora é o Todo-Poderoso, não é mesmo? Mas aí o Senhor fala: chegará um dia em que eu arrancarei o prego da parede. Aquele prego que estava firme, eu arrancarei. Para mostrar que não há nenhum poder maior que o meu. Que quando você coloca as suas expectativas nas mãos dos homens, você cai. Porque não há estaca nenhuma que se sustenta na parede sem que eu, o Senhor, permita. E é aqui que as pessoas começam a se perder. Porque elas começam a entregar as suas expectativas, as suas esperanças em cima dos outros, de homens e mulheres comuns, que não têm poder para se sustentar sozinhos. Então, o que eu quero dizer aqui é que nem o maior líder de todos os líderes pode se sustentar sem a presença do Senhor. O único, só Jesus, que veio em forma de homem a essa terra, se sustentou íntegro, fiel, sem nada para dizer dele. Foi o único que passou por essa terra e teve uma reputação que ninguém pode falar. Foi o único homem que não se corrompeu. Foi o único homem que não se deixou levar pelos padrões do mundo. Foi o único.
E você fica colocando as suas expectativas em pessoas comuns, em pessoas que você acha que vai te sustentar. Quantas vezes a gente se decepciona com as pessoas, porque a gente coloca as nossas expectativas nas pessoas e não no Cristo, que é o único que tem o poder para fazer infinitamente mais. Para de colocar as suas expectativas nas mãos das pessoas. As pessoas erram, as pessoas nos decepcionam. Ontem eu coloquei nas minhas redes sociais ali a última ceia, né, do Senhor ali com os 11, porque um já tinha ido embora, já tinha traído o Senhor. E aí quando ele começa a falar do que estava por vir, Pedro logo levanta a mão. E aí o Senhor fala: Pedro, eu orei muito por você, porque você vai ser o primeiro que ainda hoje vai me negar 3 vezes. Então por que você fica colocando as suas expectativas nas mãos das pessoas? Por mais exaltadas que elas sejam, por mais oportunidade que você possa ter com essas pessoas, vai te decepcionar. Não tem estaca firme que se sustente na parede se o Senhor não permitir, porque aqui ele fala sobre isso. Então por que você ainda insiste em colocar suas expectativas no outro? As pessoas vão te decepcionar, sinto em te dizer. Porque vai chegar uma hora que ela vai deixar de suprir as suas expectativas. E só tem um que passou como homem nessa terra e que não se corrompeu, que se sustentou na parede, que veio em cima dele. O Senhor teve a oportunidade de ser o homem mais rico dessa terra, de fazer e acontecer. E ele disse não. Ele escolheu servir, porque foi para isso que ele veio. Então, se tem um homem que veio a essa terra e que hoje que veio em forma de homem, e que você pode confiar, é Jesus. Que ele é o único que sustenta. Não tem homem nem mulher nessa terra que vai se sustentar, porque somos falhos, somos corrompíveis, infelizmente. E é difícil a gente passar pelas provas do dia a dia. Então, o que você mais pode fazer hoje é liberar. Não colocar as suas expectativas em cima disso, porque essas pessoas vão falhar. E quem mais vai perder com isso é você. Que vai ficar magoada, chateada. Mas pensa bem, é homem, é mulher. E por mais que estejam dentro da igreja, não, gente, não tem ninguém que é santo como ele foi, que vai conseguir sustentar esse peso da santidade. A gente, todos os dias, a gente precisa pedir perdão ao Senhor pelo que passa aqui na nossa mente, porque só de pensar a gente já está pecando, já está fazendo coisa errada. E hoje as redes sociais, elas têm sido assim, têm nos levado para esse lugar de infelizmente nos compararmos com o outro, de querer o que o outro tem, de achar que o outro isso. Para com isso. Para. E a palavra fala que se seus olhos te fazem pecar, arranque-os. Não coloca suas expectativas em pessoas. Não faça isso, porque você vai se decepcionar. Coloque suas expectativas no Senhor. Entregue os seus planos para Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Porque o único que tem poder para fazer infinitamente mais é Ele. Ele vai entregar essa chave nas suas mãos, como Ele fez com Eliaquim. Ele entregou a chave de Davi, aquela chave que abria portas, que fechava portas. Contudo, se ele não tiver o Senhor, não se sustenta. Não se sustenta.
E essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. Busque se sustentar no Senhor e não nas pessoas. Porque você vai se decepcionar. Quando a gente coloca todas as nossas expectativas nos seres humanos, a gente se decepciona. Porque elas estão propícias a eles. E a arrogância as leva para um lugar de se perderem. Entram numa posição e se perdem. Entram num lugar de exaltação e se perdem. E é isso que vai acontecer. Você vai se decepcionar. Porque, infelizmente, aquele ditado de que dê poder e você vai conhecer, é isso que acontece com as pessoas. Elas se perdem em posições, em cargos, se exaltam com isso. Porque se esquecem de quem as colocou ali naquele lugar. E infelizmente se perde porque não há como sustentar cargo, posição sem propósito. Não se sustenta. Então hoje eu quero te pedir para liberar perdão para quem você precisar liberar, para você não ficar deixando se levar, colocando as suas expectativas no outro, porque você vai se decepcionar. Deixa passar, deixa fluir. Fala assim: Senhor, não sabe o que está fazendo. Perdoa porque não sabe o que faz. E assim você receberá paz, porque o outro libera. Que essa semana seja uma semana de bênçãos na sua vida, que você possa receber a paz que excede todo entendimento. Você vai ter uma paz no Senhor que vai exceder todo o seu entendimento, porque aquele que abre portas, aquele que fecha portas, o nosso rei, o rei de Davi, só ele tem esse poder de se sustentar nessa posição de que venha o que vier, ele não será abalado. Então entrega todas as suas aflições nas mãos dele. Só ele pode sustentar. Para de colocar expectativas nas mãos do outro. Só existe um que passou por essa terra em posição de homem e não se corrompeu. E por isso ele já foi. Ele está nos aguardando. Então entrega, ele está aguardando você entregar, como Maria, que escolheu a boa parte. E Marta continuou fazendo, se irritando, enquanto Maria escolheu a boa parte. Essa é a oração que eu tenho para mim e para você hoje. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Uma semana abençoada para você. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Para que Deus possa realmente fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E no dia 28, eu estou preparando uma super aula para falarmos de liderança de corpo, de mente, de alma, para a gente poder sustentar as nossas vidas nessa terra, enquanto o nosso Senhor ainda não volta de forma mais leve. Porque pode ser leve, a vida não precisa ser pesada. E todas as pessoas que estiverem no grupo que está na minha bio, o link, vão ter acesso a chave para entrar nessa aula, tá? Somente quem está no grupo, porque eu não vou abrir aqui para as redes sociais, vai ser uma aula realmente mais íntima para as pessoas que querem estar e receber um conteúdo que eu estou preparando com muito carinho, né? Vindo também do Senhor, para que a gente possa fazer das nossas vidas melhores, sendo lideradas por aquele que está lá em cima nos sustentando. Boa semana para vocês, aguardo vocês dia 28, próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Boa semana.